Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estar dando continuidade, ao conteúdo de circunferência. Creio que nossa última aula hoje, desse conteúdo, acredito que dê tempo a gente terminar as posições relativas entre ponto e circunferência. Visto o conteúdo da aula passada, nós falamos sobre os dois tipos de equações da circunferência. A equação reduzida, que é como a gente constrói a ideia da equação da circunferência. Em seguida, nós falamos da equação geral da circunferência, que ela descreve a circunferência como um ser mais completo, para onde a gente pode encontrar coordenada de centro, raio, enfim. Nessa aula de hoje, nós vamos falar da posição relativa, ou seja, um ponto e uma circunferência. Qual é a relação entre eles? Como a gente pode ver aqui embaixo, já adiantando um pouco, não entrando em muitos detalhes, mas um ponto ele pode estar na circunferência, ele pode estar dentro da circunferência e ele pode estar fora da circunferência. Tá? Então, como é que a gente verifica isso? Tá? Vai depender da distância desse ponto até o centro. Certo? Nós sabemos que todos os pontos de uma circunferência distam igualmente do centro. Todos os pontos da circunferência, a distância para o centro é um só, que é o raio. E mantém dele distância igual ao raio. Isso significa que, dado uma circunferência de centro, não de centro, de centro C e raio R, se um ponto não distar exatamente R de C, ou o ponto é externo ou interno à circunferência. E se a distância for exatamente R, ele está na circunferência. Então vamos para um exemplo. Seja dada essa circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25, o que é que nós podemos extrair de informação de cara dessa circunferência? Que o centro aí tem coordenadas 3 e 1, não é isso? E além disso, o raio é igual a 5, porque esse valor aqui é o valor de r ao quadrado. Se esse é o valor de r ao quadrado, isso significa dizer que r é 5. Tá? E aí, com base nisso, a gente tem que determinar a posição desses pontos com relação à circunferência. Então, vamos calcular a distância de P1 inicialmente até C e ver qual o valor dessa distância. Como é que a gente calcula essa distância? A gente faz x de C menos x de P1, ou seja, 3 menos 1, no caso fica 3 mais 1 ao quadrado, mais 1 menos, com esse menos, mais 2 ao quadrado. Então, a distância de P1 até C vai ser 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 é 25. Então, a distância de P1 até C é a raiz de 25, que é 5. E essa distância ela é igual ao raio. Dessa forma, P1 pertence à circunferência. Desculpa, a circunferência aqui é representada por lambda. Certo? Então, como a distância de P1 até o centro é igual ao raio, significa dizer que P1 pertence à circunferência. Ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com P2. Calcular a distância de P2 até C. Distância de P2 até C. No caso, fica a distância ao quadrado igual a C menos as coordenadas de C menos as coordenadas de P2 ao quadrado. Então vai ficar 3 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. P2 até C ao quadrado é 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9. 1 menos 0, 1 ao quadrado, 1. Então a distância de P2 até C é raiz de 10. Lembrando, aqui eu não estou considerando mais ou menos, como a gente fez na aula passada. Por quê? Porque aqui eu estou falando de distância. Distância já subentende que é um valor positivo. Aproximadamente, deixa eu calcular aqui, a raiz de 10 é 3,16. 3,16 é menor que 5. Certo?
Ou seja, a distância de P2 até C é menor do que o raio. Dessa forma, P2 é interno à lambda. Ou seja, P2 ele está dentro da circunferência. Beleza? Agora vamos fazer a mesma conta para P3. A distância, vamos calcular a distância de P3 até C. A distância de P3 a 6, de P3 a C, meu Deus, vai ser coordenadas de C, a diferença entre as coordenadas de C, que no caso vai ser 3 menos 9 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado. Então, a distância de P3 a C ao quadrado é 3 menos 9 é menos 6 ao quadrado, 36. 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado é 1. Então, a distância de P3 a C é raiz de 37. A raiz de 37, aproximadamente, é 6,08. 6,08 é maior que 5, que é o raio. Então, nós podemos dizer que P3 é externo à lambda. Então, P3 ele está fora da circunferência. Por quê? Porque a distância dele até o centro é maior do que o raio. Beleza? E aí nós temos essa figurinha que tem aqui embaixo, que eu já mostrei para vocês no início, para ilustrar isso, certo? Se a distância é igual, P está na circunferência. Se a distância é maior, P é externo. Se a distância é menor, P é interno. Mas, além das relações entre um ponto e uma circunferência, existem as relações entre uma reta e uma circunferência. Dessa forma, seja dada uma circunferência lambda com centro em C, né, as coordenadas x, y, c que a gente definiu mais cedo, e raio de medida r. Né? No plano cartesiano vão existir retas que vão cortar a circunferência em 2 pontos, retas que vão tocar a circunferência em apenas um ponto, e retas que não interceptam a circunferência em ponto nenhum. Certo? Essas retas são chamadas, nessa ordem, de secantes, tangentes e externas. Quando é que ela é externa? Como a gente pode ver aqui, ó, ela será externa quando a reta não tocar a circunferência. Ela será secante quando ela cruzar a circunferência em 2 pontos. E ela será tangente quando ela cruzar a circunferência em um único ponto. Então tem essas 3 condições: secante, externa e tangente. Tá? Então, a partir dessa figura, nós podemos concluir que quando a interseção entre a reta S e a circunferência lambda for 2 pontos, essa é secante. Quando a interseção entre a reta T e a circunferência lambda for um único ponto, há o que nós chamamos de tangência. E quando a interseção for vazio, nós podemos dizer que a reta é externa à circunferência. Dessa forma, vamos determinar a posição relativa entre essas retas e as circunferências. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem a equação da reta R e a equação da circunferência lambda. Tá? Se eu quero saber a interseção, sempre que uma questão ela lhe pede a interseção de algo, intuitivamente, indiretamente, ele está pedindo que você calcule um sistema. Então eu vou ter que montar um sistema entre a circunferência, entre a reta x menos y mais 4 igual a 0 e a circunferência x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Então nós vamos ter que resolver esse sistema. De que maneira? A maneira mais recomendada, né, não a única, mas a mais recomendada, é a gente isolar uma das incógnitas na equação da circunferência, ou na equação da reta,
e substituir na equação da circunferência. Então vamos lá. Se eu tenho x menos y mais 4 igual a 0, eu vou isolar x aqui, me parece o caminho mais fácil. Então isolando x vai ficar, y vai para lá, né, positivo, e o 4 vai negativo. Então onde tem x eu vou substituir por y menos 4. Então y menos 4 eu vou substituir na equação da circunferência. Então vai ficar y menos 4 ao quadrado, né? Porque aqui tem x quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes x, no caso y menos 4, menos 4y menos 4 igual a 0. Perceba que agora só tem y. Aí vamos tentar resolver para ver onde é que isso vai parar, tá bom? Deixa eu passar mais para cá para ajudar. Então aqui a gente tem um produto notável, nós vamos ter que desenvolver. Vai ficar... Deixa eu tirar isso aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Mais y ao quadrado. Esse menos 2 vai multiplicar os dois termos. Menos 2 vezes y é menos 2y. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8, né? Menos com menos mais, 2 vezes 4, 8. Menos 4y, menos 4, igual a 0, certo? E aí vai ficar y ao quadrado, menos 8y, mais 16, mais y ao quadrado, menos 2y, mais 8, menos 4y, menos 4, igual a 0. Agora vamos por partes, certo? Vamos por partes. Eu vou somar y quadrado com y quadrado. Isso fica 2y quadrado. Vou somar os termos, os y só. Menos 8y com menos 2y com menos 4y. Menos 8 com menos 4 dá menos 10. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. Com menos 4 fica menos 14. Y. E por último, os termos independentes. 16 mais 8 menos 4. 16 mais 8 é 24. Menos 4 dá 20. Mais 20 igual a 0. Outra simplificação que a gente pode fazer aqui é que, se você perceber, todos são múltiplos de 2. Então a gente pode dividir toda a equação por 2. Isso vai me dar y quadrado menos 7y mais 10 igual a 0. Então isso daqui é uma equação do segundo grau, não é isso? Deixa eu só ver o que a questão pede exatamente, para a gente não fazer besteira, né? Ou não fazer conta desnecessária. Aqui é só a posição relativa. Então nós vamos analisar essa equação do segundo grau. Se ela tiver duas soluções, né? Se ela tiver duas soluções, ela vai ser secante. Se a equação do segundo grau só tiver uma solução, só vai ser um ponto de encontro entre as duas. Então só vai ter a reta vai ser tangente à circunferência. E se a equação não tiver solução, não vai haver ponto de tangência nem secância, então ela vai estar externa à circunferência, tá bom? Então vamos resolver essa equação do segundo grau. Quem é A aqui? A é 1, B é menos 7 e C é 10. Então delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dessa forma, nós vamos ter menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Menos 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 1 vezes 10 é 40. 49 menos 40, delta é 9. Delta sendo 9, quem vai ser y? Menos b, mais ou menos raiz desse delta, sobre 2a. Quem é b? B é menos 7. Menos com esse menos vai ficar mais 7. Delta é 9. Raiz de 9 é 3. Sobre 2 vezes 1, 2. Então quem é y1? Y1 será 7 mais 3 sobre 2. Y2 será 7 menos 3 sobre 2. 7 mais 3 é 10. Por 2 dá 5. 7 menos 3 é 4. Por 2 dá 2. Então nós encontramos duas soluções para y, né, que é 5 e 2. Dessa forma,
Vamos substituir aqui. Quem vai ser x1? x1 será y1 menos 4. Quem será x2? Será y2 menos 4. Só corrigir isso aqui, só um minuto. Pronto. Então vamos resolver aqui, né? Pronto. Quem é y1 é 5. Então vai ficar 5 menos 4, 1. Quem é y2 é 2. 2 menos 4 é menos 2. Então quem são as duas soluções? 1 e 5, que é o ponto 1 de tangência. E o ponto 2 vai ter coordenadas menos 2 e 2. Então, tendo esses dois pontos, nós sabemos que a interseção entre a reta e a circunferência são 2 pontos. Então, se são 2 pontos, deixa eu pegar aqui, nós podemos dizer que a reta é secante à circunferência. Então, nós chamamos aqui de secante. Beleza? Com o restante do tempo, eu vou tentar fazer mais uma, tá bom? Porque como vocês viram, as contas aqui são grandes, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas dá para fazer mais uma. Ok? Vamos lá para mais uma. Eu vou fazer a segunda e deixar a terceira, que é meio que mais fácil para vocês fazerem, tá? A segunda vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, mais uma vez, eu vou ter que montar um sistema entre 2x mais y mais 2 igual a 0 e x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Não caia na besteira que muita gente cai de achar que tem que desenvolver isso aqui. Não precisa, é até melhor não desenvolver agora, tá? Primeira coisa, vamos isolar uma incógnita aqui. Aparentemente é mais fácil isolar aqui o y, tá? Então y vai ser igual a menos 2x menos 2, tá? Passa os dois para lá com o sinal contrário. E aí nós vamos substituir em uma das equações. Então nós vamos ter x menos 1 ao quadrado mais, onde tem y, nós vamos botar menos 2x menos 2, né? No lugar do y, menos 1 ao quadrado igual a 5. Vamos desenvolver esse quadrado aqui. Aliás, ainda não. Vamos simplificar isso aqui, né? Isso aqui vai ficar menos 2x menos 3 ao quadrado igual a 5. Tá? Sinais iguais, somos conserva, fica menos 3. Tá? Vamos desenvolver esse binômio aqui, né? Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Aqui a mesma coisa. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Aliás, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual a 5. Então, x quadrado menos 2x mais 1. Vamos desenvolver esse quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado. Menos com menos é mais, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12x. Menos 3 ao quadrado é 9, igual a 5. Aí vamos somar os termos semelhantes. X quadrado com mais 4x quadrado fica 5x quadrado. Quem tem x? Esse e esse. 12x menos 2x dá mais 10x. E os termos independentes, 1 mais 9, e o 5 passa para cá negativo, menos 5. Então fica 1 mais 9, 10, menos 5, fica menos 5. Fica mais 5, na verdade, né? 1 mais 9, 10, diminui 5, fica 5 positivo. Mais uma vez, perceba que todos aqui são múltiplos de 5, então dá para a gente dividir isso por 5, tá? O que vai gerar x quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Quem é A? A é 1, B é 2 e C é 1, certo? Então vai ficar como? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
B é 2, fica 2 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso fica 4 menos 4, delta é 0. Então descobrimos o valor de delta, que é 0. Então quem será x? Menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes a, que é 1. Então x é menos 2, mais ou menos 0 sobre 2. Nesse caso, nós vamos ter uma única solução, né? x1 vai ser igual a x2. Por quê? Quem será x1? Menos 2 mais 0 dividido por 2. Quem será x2? Menos 2 menos 0 dividido por 2. x1 será menos 2 dividido por 2. x2 será menos 2 dividido por 2, que vai dar o mesmo resultado, né? Então, dessa forma, x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a menos 1. Ok? Então, nós vamos ter solução única. Sabendo que x1 e x2 é menos 1, nós vamos substituir aqui, tá? Dessa forma, nós vamos ter que y será igual a menos 2 vezes menos 1, menos 2. Então, isso aqui menos com menos dá mais 2, menos 2. Então, y é 0. Dessa forma, quem é a solução? A solução é menos 1 de x e 0 de y. Ok? Então, essa é a nossa solução. Nós vamos ter um único ponto de encontro entre a circunferência e a reta. Dessa forma, nós vamos ter um ponto de tangência, ou seja, a reta é tangente à circunferência. Beleza? Como eu disse, a 3 ela é mais simples, né? Vocês vão perceber, vou deixar ela como exercício para vocês fazerem. E com isso a gente finaliza a parte de circunferência e já finaliza também essa parte do conteúdo, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar das cônicas, elipse, parábola e hipérbola, mas a parte de circunferência a gente já finalizou. E aí dá para vocês resolverem toda essa parte da lista de exercícios que fala de circunferência, tá bom? Gente, pois é isso. Por hoje é só. Abraço e tchau, tchau.